O senhor, ao falar dos casos, ao dar tanta informação detalhada sobre os casos, é legítimo que se diga, Marinho Pinto está a falar agora como bastonário da Ordem dos Advogados, não está mais a falar como comentador, e portanto, quem diz essas coisas vai ter que as provar. E provar significa dizer nomes. Escute, a mim não me compete provar nem dizer nomes. Há órgãos no Estado português com essa missão. Eu compete-me denunciar publicamente. Eu já discuti muitas vezes em público e fiz afirmações sobre outros géneros de criminalidade. Tráfico de droga, tráficos de armas, tráfico de carne humana, de carne branca de mulheres que são escravizadas para a prostituição. Mas agora está a falar da criminalidade de colarinho branco. Quando eu falo em tráfico de droga, tenho que apresentar nomes de traficantes ou os locais onde eles se fazem. Toda a gente vê aí, não tenho que apresentar. Porque é que me exigem... Mas o doutor agora está a lançar uma suspeição sobre a classe política de uma forma generalizada. Eu estou a constatar e a dizer ao meu estilo e à minha maneira de ver as coisas o que se passa, o que o Presidente da República diz ao seu estilo, o que a doutora Maria José Morgado diz ao estilo dela, o que o doutor Cunha Rodrigues, quando era Procurador-Geral da República, dizia ao estilo dele, o que o doutor Euclides Damas, em Coimbra, diz ao estilo dele, o que o doutor Santos Cabral, ex-diretor da Polícia Judiciária e juiz conselheiro do Supremo Tribunal, diz ao estilo dele. Eu digo isto, a mesma coisa, ao meu estilo. Há uma criminalidade de colarinho branco em Portugal que está impune. O que é que o senhor tem aí à sua frente? As cadeias estão cheias de desgraçados que não têm sequer, a maioria deles, esmagadora maioria deles, não tem dinheiro para pagar um advogado e estão na cadeia. Tenho aqui à minha frente um texto do meu programa eleitoral que diz assim: no caso de sermos eleitos bastonário da Ordem dos Advogados, a Ordem lançará uma grande campanha nacional contra a corrupção que mina os alicerces do Estado, de direito democrático, e tentará mobilizar, à semelhança do que aconteceu recentemente em outros países da Europa, além dos advogados, os setores mais dinâmicos da sociedade civil, principalmente outras profissões liberais, os empresários, os intelectuais e os cidadãos em geral. Lembra-se da campanha que foi lançada na Europa, em que, com abaixo assinada, em que era subscrito pelo juiz Baltasar Garção, pelas mais altas individualidades da Europa. Quando o Dr. Marinho Pinto fala no Estado, de que esferas do Estado é que o senhor está a falar? Já percebi, Administração Central, Governo, enfim, por alguns dos exemplos que referiu, e também Administração Local. O senhor, é vertical, este fenómeno é vertical. Está a referir-se apenas a estas duas esferas do Estado? Este fenómeno é vertical. E deixe-me dizer uma coisa, Judite Sousa. Houve pessoas com responsabilidades iguais às minhas que foram mais explícitos do que eu, e ninguém não provocaram essa. O doutor Ferraz da Costa disse aqui há uns anos, deu um grito quase de revolta contra a forma como estavam a extorquir dinheiro, a pedir dinheiro às empresas. Não se fazia uma adjudicação, um negócio com as obras públicas, que tinha que se pagar luvas por fora. Não, mas é que o Dr. Marinho Pinto foi mais concreto ainda. Por exemplo, o senhor fala no caso dos sobreiros. Obviamente eu falei no caso do sobreiros. Não falou no caso do abate dos sobreiros. O caso, sim. É verdade. Ao falar do caso do abate dos sobreiros, estamos a ver três nomes. Estamos a ver os ministros Telmo Correia, Luís Nobre Guedes, cujo processo de resto já está arquivado, como sabe. Não há um processo que emergiu daí, surgiu daí, e um dirigente do CDS prossegue com outros arguídos. Agora, para mim, o que está em causa nesse processo mas é dessas pessoas que está a falar. É de natureza política até. Eu quero saber quais são os critérios, os fundamentos, no âmbito do direito à transparência que eu tenho, que permitem declarar de interesse público a atribuição, a concessão, a aprovação de um projeto imobiliário numa zona protegida pela Rede Ecológica Nacional, quando sistematicamente, durante cerca de 15 anos, esse projeto foi recusado, com base em pareceres técnicos de serviço de habilidade. E, de repente, aparece uma decisão política a dizer que é de grande utilidade pública. E com as gravações de telefone dizem assim, que deram-me algumas. Um dos ministros a dizer para um terceiro, para outra pessoa, acerca de outro colega seu no governo: leva a esse que ele aprova qualquer merda. Foi esta a expressão que está gravada e que está no quadro. É assim que se decide os interesses públicos. Quem é que dizia isso? Ouça, não me peça. Um ministro dizia acerca de outro: leva lá para ele assinar que ele assina qualquer merda. E como é que o Dr. Marinho Pinto teve acesso a essa gravação? Não me peça, por favor. Não me peça. Eu sou paga para não fazer é gravação, está bem? Caso. Não me peça isso, por favor. Está aí, é pública. Penso que já houve um jornal até que as publicou. O que é que nós havemos de pensar quando isso acontece? Interesse público. E que imediatamente se abatem 2.000 sobreiros, que é uma árvore protegida. O que podemos nós pensar? A dúvida é esta. Esclareça-se isto.
O Dr. Investigue-se, mas faça-se uma Dr. investigação Marinho política. Pinto está a referir-se a algo que aconteceu no anterior governo. Ouça, No sim. âmbito da sua apreciação sobre casos que o chocam em termos de corrupção ou tráfico de influências, o senhor exclui qualquer membro do atual governo socialista? Olha, estas coisas são assim. Estas coisas geralmente só se sabem quando os governos deixam de exercer funções. Eu neste momento não tenho nenhuma razão, não há conhecimento de nenhum caso acerca do atual governo. Pelo contrário, eu até num dos casos que trazia aqui na minha lista, como mais tenho até a saudar a atitude de um dos ministros do atual governo, que até já nem é ministro, que era o atual presidente da Câmara de Lisboa, que anulou um negócio. António Costa, sim. Sim, anulou um negócio que tinha sido feito já com o governo em gestão, já com o governo a prazo, que atribuía ou comprava um equipamento por 500 ou 600 milhões de euros. Ele anulou aquele negócio e foi voltar a repeti-lo com a mesma empresa, mas com 100 e tal milhões a menos. Que equipamento é esse? Era uma coisa chamada Cirespa ou Cirep, que unificava as coisas. Sim. Ouça, eu acredito isto em favor do atual governo. Provavelmente haverá casos que se virão a saber mais tarde, mas eu neste momento não tenho. Isto não sei, e tenho este caso. O Dr. Marinho Pinto provavelmente vai ter de ser mais concreto ainda quando for ouvido pelo Ministério Público no âmbito do inquérito que o Procurador-Geral da República decidiu instaurar. O senhor está preocupado com esse inquérito? Qual vai ser a sua disponibilidade para responder ao Ministério Público? Ouça, eu sou um cidadão e cumpro as leis. O Ministério Público é o titular em exclusivo da ação penal. Notificar-me-á para eu estar presente e eu estarei presente. Agora, não vão ter grande vantagem. Isto é um espetáculo. Em Portugal abre-se inquéritos por tudo e por nada. Eu disse há Mas vai dias... ser um espetáculo porquê? Ouça, porque não é. Isto é um espetáculo, porque não tem interesse nenhum. Eu não sei nada que possa interessar ao Ministério Público, a não ser dizer que os inquéritos foram arquivados, alguns deles foram arquivados pelo Ministério Público. A minha denúncia não é uma denúncia criminal. Eu sou advogado e sei fazer denúncias criminais. Quando tenho provas e faço-as normalmente em nome dos meus clientes. Eu sei fazer uma denúncia criminal. Isto foi uma denúncia política e nesta denúncia política não abrange só a classe política do país, alguns dirigentes, abrange também as próprias estruturas do nosso sistema judicial, que é muito forte com os fracos e muito fraco com os fortes. E essa é uma crítica que o senhor alarga ao Ministério Público? Com certeza, para mim é o principal responsável. Eu peço, por exemplo, a Operação Furacão. Fizeram-se aí, foi um furacão na altura, um furacão mediático com isso. Onde é que está? Onde é que estão os resultados? Onde é que está? Abriu-se um inquérito sobre a passagem por Portugal de prisioneiros em trânsito para Guantánamo. Essa ignomínia da humanidade. Onde é que está o resultado desse inquérito? Quer dizer, querem-me levar lá a falar e eu ficar amarrado ao segredo de justiça e depois não poder intervir publicamente? Não.